Então vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 14, e aí depois a gente vai na sequência de semana que vem, volta para o 14, segue, né? E assim a gente vai caminhando. Então diz o seguinte, vamos ler o capítulo 8, verso 14. Vamos ler todos juntos em voz alta? Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Pastor, só isso hoje, embora é pouquinha coisa, mas a riqueza do que nós vamos ouvir aqui é glorioso, tá? É glorioso. Pastor, o que está acontecendo então aqui em Romanos, capítulo 8, e o que está sendo falado? Então, primeiramente, o versículo 14 de Romanos é o início de mais uma sessão, né? Eu acho que vocês já entenderam essa questão, né? De mais uma sessão, ou seja, é o início de um assunto novo que Paulo agora está introduzindo, que é o que, pastor? A nossa filiação, a filiação do crente. Então, depois que Paulo, a partir do versículo 5 do capítulo 8, introduziu a questão da vida no Espírito, agora Paulo vai falar um pouquinho para nós que essa vida no Espírito também produziu algumas coisas poderosas nas nossas vidas. Ou seja, gerou alguns efeitos poderosos nas nossas vidas. E um deles é o status de filiação. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que por causa, queridos, de toda a obra de Cristo, obviamente, nós nos tornamos agora o quê, irmãos? Filhos de Deus, por conta disso. Então, o que Paulo está mostrando aqui, a partir do versículo 14? A nossa filiação. Amém? É o que ele está demonstrando para nós aqui. Agora, a grande questão, queridos, que eu quero trazer para vocês, que é isso que é importante nós entendemos, primeiramente, é sobre essa questão da filiação. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, porque isso tem que ficar muito claro para você. Só que antes de eu falar sobre a filiação, o que eu quero mostrar para vocês aqui é algo bem interessante, porque Paulo diz o seguinte: a filiação, né, a questão como ele está colocando ali, não é algo aonde atinja todo mundo. Como assim, pastor? Vou explicar para você entender. O que seria isso? Paulo está dizendo o seguinte: somente os que são guiados pelo Espírito é que são o quê, irmãos? São os filhos de Deus. Então o que a gente tem que entender? Paulo continua aquela lógica entre carne e espírito. Os que são da carne, portanto, estão na carne, e os que são do espírito, portanto, estão aonde, queridos? No espírito. Então, o que Paulo continua trabalhando aqui? Uma distinção, ou seja, há uma diferença. A gente não pode simplesmente olhar todo mundo nesse mundo e achar, irmãos, no sentido de espiritual, que todos possuem o mesmo status espiritual, que todos espiritualmente são iguais. Não estou dizendo na questão da nossa humanidade, mas eu estou dizendo no sentido espiritual, o status espiritual que a humanidade se encontra. Então, espiritualmente, o que Paulo está dizendo para nós aqui? Que existem pessoas que estão na carne e existem pessoas que estão aonde, irmãos? No espírito. Igreja, isso é fato. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente dizer que isso não é. É a grande questão. Então, para nós, isso é algo muito claro. Mas o que é interessante, queridos? O que Paulo está falando aqui, para nós, que há uma distinção entre aqueles que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Tem uma distinção. Então, quando você olha para a humanidade, é importante você entender isso, que na humanidade, irmãos, nem todos são filhos de Deus. Pode falar. Ele criou todo mundo, mas nós se separamos dele. Isso, perfeito. Ele criou todas as pessoas, mas nós acabamos o quê? Se desgarrando, se separando dele. Perfeitamente, tá? Então é importante a gente entender isso, porque tem muito crente que não tem ele não entende, ele não compreende essa distinção. Entendeu como é que é?
Ele não entende isso. Irmãos, nós vamos entender aqui que filiação, dentro do contexto bíblico, do que Paulo está trazendo, queridos, é algo poderosíssimo. É algo poderosíssimo. Você ser declarado filho de Deus, isso é algo poderosíssimo. Por isso que primeiro, o que nós temos que entender? Todos que estão no mundo são filhos de Deus? Sim ou não? Não. São criaturas? São criaturas. Foi Deus que criou? Foi Deus que criou. Mas com relação à filiação, são todos? Não são. Entendeu ou não? Não são filhos de Deus. Tem que haver essa distinção, pastor? Tem que estar claro isso para mim? Sim, tem que estar claro para nós. Por quê, pastor? Porque a filiação, ser filho de Deus, está conectado, ligado com o Espírito. Entendeu? A filiação está ligado com o Espírito. Leia de novo o versículo 14 para você observar. Olha o que ele fala. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são o que, irmãos? São o que, queridos? São filhos de Deus. Então o que é interessante? Só pode ser filho de Deus quem tem quem? Quem tem o quê? O Espírito Santo. Aí eu pergunto, todo mundo no mundo tem o Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Não é o santo, olha lá, é isso mesmo, tem o Espírito, mas não é o santo. Então eu te pergunto, todos no mundo têm o Espírito Santo? Sim ou não? Não tem. Então se não tem o Espírito Santo, não é o que, irmãos? Não é filho de Deus. Ponto. Acabou. Aí eu sei que muitos aí fora nos chamam, acham que isso é arrogância. Então quer dizer que só vocês é filho de Deus? Só vocês que são crentes são filhos de Deus? Irmãos, não sou eu que estou querendo dizer, é a Bíblia que diz. Então a gente precisa, queridos, entender isso aqui, por quê? Para você não ficar constrangido, acanhado, dizendo, não, mas não é bem assim. Irmão, é assim sim, é desse jeito. E quem que está afirmando isso? Sou eu? É você que está afirmando isso, irmãos? Quem que está afirmando isso? É a palavra. A gente vai fazer o quê, queridos, com a palavra? Se a palavra está dizendo, só tem uma coisa, é aceitar. Porque a Bíblia diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra o quê? Irmão, não tem jeito. É o que a palavra declara. Então, Paulo agora nesse momento, por isso que eu falo, é maravilhoso Romanos 8, minha igreja. É maravilhoso. Porque Paulo está trazendo a nossa nova realidade. Quem nós nos tornamos em Cristo. O que essa obra gloriosa realizou em nós? E muitos crentes ainda desconhecem isso. Não sabem disso. Então o que nós estamos observando? Que Paulo agora começa a fazer o quê? Há uma distinção, não tem como eu negar isso. Vocês são o que, irmãos? Filhos de Deus. É o que nós somos. Nós somos o que, queridos? Filhos de Deus. Você pode declarar, eu sou filho de Deus. Diga de novo, eu sou filho de Deus. Por isso que Paulo está mostrando? Qual é a evidência de que alguém é filho de Deus? Qual é a evidência que alguém é filho de Deus? As práticas dela, as ações, em caridade? Sim ou não? Ela possui uma vida religiosa, ativa? É essa a evidência? Frequenta templos? É isso que faz uma pessoa um filho de Deus? Não. O que faz ela um filho de Deus? O Espírito Santo. A gente volta novamente ao que falamos semana passada. Lembra que eu falei? O que faz de você uma pessoa de Cristo? Que você está em Cristo, que Cristo está em você. O que faz? Qual é a evidência, irmãos? O Espírito Santo. Então olha que interessante. O que faz eu e você, pessoas filhas de Deus? Status de filhos. O que é, irmãos? O Espírito Santo. Lembra que eu disse semana passada? O Espírito Santo e o crente são inseparáveis.
Não existe vida cristã fora do Espírito Santo. Toda vida cristã só é vida cristã a partir de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que torna a vida cristã uma realidade. Amém? Uma realidade. Então o que Paulo está nos ensinando? Só pode ser filho quem tem o que, irmãos? O Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, esse sim é filho de Deus. Diga de novo, eu sou filho de Deus. Amém? Por isso, eu sei que é pesado o que eu estou dizendo aqui, mas é a realidade. Ser filho de Deus é uma exclusividade dos que estão em Cristo e são do Espírito Santo. Entendeu? Ser filho de Deus é uma exclusividade, irmãos. Sabe aquela área VIP, que é uma área exclusiva? Quem entende o que o pastor está dizendo aqui? Área VIP, área exclusiva, entende como é que é? Então, essa área VIP, essa exclusividade de filhos de Deus, queridos, é só para aqueles que estão em Cristo e são do Espírito Santo. Entendeu? Vamos falar da gente. Antes de Cristo, nós não éramos filhos de Deus. Você achava que era. Pensava que era. Mas de fato, você não era. Entendeu como é que é? Por isso que se alguém disser, mas só vocês, fala, fulano, eu também. Eu também não era. Entendeu? Eu também nasci sem ser filho de Deus. Mas agora, por conta da obra do Espírito Santo, que me fez crer em Cristo Jesus, eu me tornei filho de Deus. Lembra o que diz lá em João? Eu não queria explanar muito, mas João vai dizer isso. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Tem que receber Cristo para se tornar filho de Deus. Entendeu como é que é? Se não receber Cristo, você não se torna filho de Deus. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que observar aqui? A distinção, queridos. Nem todos que estão no mundo são filhos de Deus. Pastor, e por que não são filhos de Deus? Por que, igreja? Porque eles não têm o quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Simples assim, irmãos. Amém? Simples assim. Quantos entenderam aqui? Agora, o que significa ser filho de Deus? É isso aqui que eu quero trabalhar com vocês. O que é ser filho de Deus? Quando Paulo utiliza esse termo, filhos de Deus, o que Paulo, irmãos, quer dizer com isso? O que ele está querendo trazer para mim e para você? Por quê? Porque muitos crentes, essa é a grande questão, não sabem o que é ser filho de Deus. Não entendem o significado de ser um filho de Deus. E por que não entende? Porque, vamos falar a verdade, o termo filho de Deus já ficou tão desgastado, é ou não é? Já ficou assim algo foi tão utilizado, que a terminologia, né, essa frase, essa declaração, filhos de Deus, a gente não sente nada com isso. A gente não tem noção disso. Do que seria isso. Como eu falei, no mundo, todo mundo diz o quê, irmãos? Que é o quê? Eu também sou filho de Deus, né? Quem já ouviu esse termo assim, né? Quem já ouviu isso aqui? Quem já disse isso antes de Cristo? Mas eu também sou filho de Deus, né? Quer dizer, eu também posso, né? Então é um termo que é muito difundido, as pessoas falam, as pessoas comunicam, as pessoas declaram-se. Que pelo fato disso, isso acaba o quê, irmãos? Desgastando o real sentido do que é ser um filho de Deus. Do que é essa declaração quando Paulo diz, vocês são filhos de Deus? Ou seja, muitos não têm a noção do peso, da significância.
O que isso, irmãos, traz para nós como crentes? O que é esse status? O que é essa realidade? Quais são as implicações disso? Que é o que Paulo vai mostrar nos próximos versículos, né? 16, no versículo 15, 16, 17, ele vai mostrar quais são as implicações de ser um filho de Deus. Mas o que é importante? Que é isso que eu, quando meditava, eu falei, não, eu não posso avançar muito. Mas por que não, pastor? Porque primeiro a igreja tem que entender o que é filho de Deus. Tem que ter clareza dessa realidade. Eu sou um filho de Deus. Quem é você? Quem é você? De novo, quem é você? Se alguém te perguntar quem você é, hein? Quem você é? Porque, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é definindo a nossa identidade. Olha como é que ele diz aqui de novo. Olha só como é que ele fala, queridos. Ó, lê de novo. Só o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, agora, ó, são. De novo, são. Observa que isso está no presente. Não é algo que serão filhos de Deus. Você vai se tornar. Paulo está dizendo, você já é. Vocês, igreja, são filhos de Deus. Nós não seremos, nós já somos. Agora, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Olha só, igreja. Quando Paulo declara isso, vocês são, esses são, Paulo está definindo a identidade, quem vocês são. Eu vou te falar, isso aqui é importantíssimo. Você saber quem você é. E não só isso, saber filho de quem você é. Por isso eu estou falando, a terminologia, irmãos, filho de Deus ficou gasta. Então a gente não tem nem noção da grandeza que é esse termo. Desgastou, a gente nunca parou. Você já parou para meditar nisso? Sou um filho de Deus. Você já parou para meditar nas implicações que é ser um filho de Deus? Já imaginou isso? O que é isso? Ser filho? Então é interessante porque nesse momento agora, presta bem atenção, igreja, Paulo está definindo quem nós somos, ou seja, a nossa identidade, quem você é. Então eu vou repetir de novo. Quando te perguntarem quem você é, qual tem que ser a sua resposta? Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou uma filha de Deus. Sou filho de Deus. Como que você se define? Sou filho de Deus. Amém? Se você quiser colocar na frase lá do seu Instagram, você coloca assim, né? Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Porque o que Paulo está mostrando é como é que agora os crentes são definidos. Qual é a identidade? Quem vocês são? Ele está dizendo, é aqui que nós vamos começar um negócio agora. É nesse momento que nós vamos o que, irmãos? Iniciar. O que nós somos, igreja? Quem é filho de Deus? Você pode declarar de novo, eu sou filho de Deus. Sem medo, sem medo. Sem medo. Porque fala a verdade, não é desmerecendo, tá? Mas se você fosse filho do presidente da República, você não ia falar com o maior orgulho? Quem que você é? Sou filho do presidente da República. Eu já falei para vocês que se eu pudesse escolher, né? Se eu pudesse escolher a família na qual eu viria, eu teria escolhido ser filho da rainha Elizabeth.
Também? Então já tem uma irmã minha aqui, nós já somos irmãos, né? Né, Sebastião? Né? E eu ia sair na rua falando o quê, irmão? Né? Sou filho da Rainha Elizabeth. Eu ia passar na rua, o que o povo ia falar? Vai lá quem? Ah, o filho da Rainha Elizabeth. Quem está entendendo? Você entendeu o que é essa questão da filiação? Quem entendeu? Olha, ele é o filho de fulano. Quem que ele é? O filho de ciclano. Quem está passando? Ah, a filha. Você não lembra? Quem que você é? Ah, eu sou filho de tal. E naquele tempo, a palavra filho, a questão de ser filho era muito assim, irmãos. Definir identidade, definir um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas definia muita coisa. Por quê, querido? Porque é uma questão de família, né? De que família você vem? Porque se você é filho, você pertence a uma família. Quem é a tua família? O que a tua família fez? Como a tua família é conhecida? Quais são as obras da sua família? E se fosse, né, uma família meio, né, irmão? Às vezes a gente não tinha nada a ver, mas só porque é daquela família, às vezes é uma boa pessoa, cara. Ih, mas aquela família ali, eu vou te falar, hein? Aí você já imagina o quê? Ih, o que ele tem, ó. O que ele tem, ih, como é que ele tem essas coisas que tem, né, irmão? E às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Porém, a gente associa, não tem jeito. Como eu falei, biblicamente falando, essa questão de quem você é filho, traz uma profundeza muito grande, principalmente no contexto em que se viviam naquela época. Por isso que Jesus, quando vira para Pedro, ele fala assim, Simão Barjonas. O que é isso? É o sobrenome dele? Quase. Porque o nosso sobrenome naquele tempo era definido pelo nosso pai. Barjonas seria assim, ó, Simão, filho de Jonas. Entendeu? Quem você é? Sou João, filho de Zebedeu. Sou Tiago, filho do Zebedeu. Quem você é? Sou Isaac, filho de Abraão. Sou Jacó, filho de Isaac. Percebeu como é que é? Então, espiritualmente falando, dentro do contexto bíblico que se viviam, ser filho de quem você é, isso implicava muitas coisas. Determinava muitas coisas. Até porque, como eu estou falando, se você fosse filho de alguém muito influente, isso te abria muitas portas. Entendeu como é que é? Te abria muitas portas. Esse é o filho do presidente da República, pelo amor de Deus. Como é que vão tratar o filho do presidente da República? Bem ou mal? É o filho do presidente da República. Quem é o presidente da República é o pai. Ele é filho. Mas por ele ser filho. Tá percebendo? Eu estou tentando trazer aqui para você começar a entender qual é o significado disso. Você ser filho de alguém. Entendeu como é, queridos? Você ser o quê, irmãos? Filho de alguém. Entendeu ou não? Quantos estou entendendo aqui? Amém? Agora, é interessante uma coisa. Começando a entender sobre a questão da filiação. Que Paulo, ele usa um termo muito interessante. Vamos ler de novo? Lê de novo aí. 8,14. Porque está falando ao seu respeito, tá, igreja? Lê de novo. Todos que são guiados, como é que é, irmãozinhas? São guiados pelo quê? Esses são os filhos de Deus. Sabe o que é interessante? Porque assim, eu estou pegando da carta, não estou pegando a Bíblia, tá, irmãos? A carta que Paulo escreveu. Então o que é interessante? Até o momento desse versículo, Paulo só utilizou o termo filho de Deus para se referir a Jesus.
E olha que foi lá no capítulo 1º. Primeiro capítulo. Que ele pega o termo Filho de Deus e agora ele escreve aí, no versículo 14. Então, quer dizer, em toda a carta do apóstolo Paulo, até agora, em Romanos, ele não tinha feito nenhuma declaração sobre vocês são filhos de Deus. Ele não tinha falado nada, irmãos. Comentado nada, irmãos. Ele só tinha usado para isso, filho de Deus. Agora, eu te falo isso porque, na verdade, eu fico curioso em relação ao entendimento que a igreja de Roma tinha. Porque não dá para medir, eu não sei. Como é que eles entendiam essas implicações? Será que eles já se entendiam? Será que eles já sabiam que eles eram filhos de Deus? Não dá para saber. É óbvio que a gente especula. Hã? Sim. Sim, eles tinham essa conexão. Perfeito. Por quê? A irmã até fez uma conexão. Porque assim, eu não sei se eles tinham a noção do que Paulo está falando. Porque até parte deles, judeus, somos filhos de Abraão. Entendeu como é que é? Somos filhos de Isaac, somos filhos de Jacó. Quer dizer, eles tinham uma conexão com isso. Agora, a terminologia que eles estão colocando aqui, tudo bem que eles até se consideravam, né? Porque Deus chamava Israel de filhos, né? Filho de Deus. Mas assim, eu não sei até que ponto eles entendiam a implicação do que Paulo está dizendo aí. Porque Paulo está abrangindo, a gente não pode esquecer, ele não está pregando só para judeu, está pregando para quem também? Vamos ver quem lembra. Gentios, não judeus. Então ele está pegando algo que era exclusividade, de repente, dos judeus, e está dizendo, não é só judeu não, tá? Os gentios também são. Por meio de Cristo, eles também o quê? São filhos de Deus. Então, quer dizer, não é mais exclusividade de um povo. É exclusividade de quem está em Cristo. Quem entendeu o que o pastor está falando aqui? Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, será que eles tinham esse entendimento da identidade deles, de quem eles eram? Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Mas se eu pegar pela carta, é interessante. Porque Paulo só utiliza agora o termo filhos de Deus, agora, vocês são filhos de Deus, definindo a identidade deles. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando aqui? O que é interessante, irmãos? Agora que eu vou explicar para vocês aqui, meu Soraya, que essa declaração, esse título, vamos colocar assim, né? Esse status de filho de Deus, era como se fosse algo exclusivo de quem? Da pessoa de Cristo. Pensa comigo agora. Porque tudo bem, você declarar que Jesus é o Filho de Deus, alguém aqui discorda? Jesus é ou não é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. É como se isso fosse algo que exclusivo de quem? Da pessoa de Cristo. Aí Paulo pega essa exclusividade e diz assim, mas não é só Cristo que é o Filho de Deus, vocês também são filhos de Deus. Glória a Deus. Eita! Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aqui? Você entendeu? Porque é uma exclusividade. Por isso que até quem está lá fora, se você declarar Jesus é o Filho de Deus, ele fala, é verdade. Mas eu também sou. Não, aí também você está pegando pesado. Não, aí também. Você está dizendo que você é filho de Deus? Como Jesus é? Irmãos, é isso que Paulo está afirmando. Paulo está pegando um título, um reconhecimento, uma declaração que compete a Cristo. E o que ele faz? Ele traz isso para onde, irmãos? Para o âmbito da igreja. Dizendo, vocês, e aí está no plural, vocês são filhos de Deus. Entendeu o peso de ser filho de Deus? Quem entendeu? Por quê? Para nós, filho de Deus é quem? Então ele traz isso e diz, mas vocês também são. Eita! Quem está entendendo, igreja? Quem é filho de Deus aqui? Então, se ele faz isso, olha só, irmão Soraya, Alzira, olha só, o que ele está trazendo, irmão? Se isso também se aplica, ou seja, o título, entre aspas, né? O título, entre aspas, de filho de Deus se aplica ao crente, então o que nos leva a entender? Que a mesma filiação que Jesus carrega
eu também carrego. Ou seja, eu estou te falando porque depois a gente vai ler os próximos versículos, aí você vai entender, principalmente o último, aí o 17. Ou seja, queridos, a mesma filiação que Jesus carrega, eu carrego. Ou seja, eu sou tão filho de Deus como Jesus era e como Jesus é. Vou te falar, você é tão filho de Deus como Jesus é. Vou repetir, você que está em Cristo, você que é uma nova criatura, amém? Você que nasceu de novo, você que está no Espírito, você é tão filho de Deus como Jesus é. As mesmas implicações da filiação de Cristo possui e carrega, vocês também carregam. Diga, eu sou tão filho de Deus como Jesus é. O que ele está dizendo é o seguinte, não é que Jesus é mais filho de Deus do que eu. Não. Você vai ver que não, tá? Vou confirmar isso depois no versículo 17 com vocês. Ele está dizendo, as mesmas implicações da filiação que Jesus carrega, nós também carregamos. Quem entendeu? Quem está entendendo? Portanto, o mesmo Pai que ele tem, o que significa isso? Que o mesmo Pai de Jesus é o meu Pai. Você está entendendo o que é ser filho de Deus? O mesmo Pai que Jesus tem, eu também tenho. É o mesmo Pai. Entendeu ou não? É o mesmo Pai. Olha as implicações que isso carrega, irmãos. Por isso que estou te falando, ontem quando eu meditava nisso, eu falei, não, eu tenho que trazer para a igreja, para eles entenderem o que é essa filiação. O que eles se tornaram. O que é isso que eles são. Então, primeiro, você é tão filho, estou repetindo porque é importante, isso aí tem que entrar dentro de você, tá? Você é tão filho de Deus como Cristo é, ok? Segundo, o mesmo Pai de Jesus é o que também? É o seu Pai. Por isso você pode chamar ele de Pai. Sem ter receio, sem ter nada. Você pode chamar ele de Pai. Aí eu vou te dar uma dica aqui, posso? Por isso, quando você lê os evangelhos, você tem que ler nessa perspectiva. Porque a gente sabe que Jesus está andando na terra, mas ele é o quê? De Deus. Filho de Deus. Então ele está mostrando como um filho de Deus vive na terra. Quem entendeu? Então quando você vê Jesus nesse mundo, você está vendo quem andando na terra? O Filho de Deus. Então ele está mostrando como é que os filhos, ele é o padrão, ele é o irmão mais velho. Ele é o primogênito. Como que os filhos de Deus andam nessa terra. Quem entendeu agora, irmão? Olha como clareia agora para nós o entendimento do Novo Testamento e principalmente dos evangelhos. Jesus está revelando como é que os filhos andam nessa terra. Por isso é interessante, estou me lembrando aqui agora de João capítulo 11. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele vira para o Pai e o que ele diz? Pai, eu só estou orando por causa deles. A incredulidade, né? Então às vezes a gente tem que orar, não é por conta que Deus não está nos ouvindo, mas é por quem está nos ouvindo. A audiência, as pessoas estão nos ouvindo. Mas ele diz assim, Pai, eu só estou orando agora por causa deles. Porque, na verdade, eu sei que o Senhor sempre me ouve, Pai. O pai sempre vai ouvir o filho, irmão. Entendeu ou não? O ouvido do pai está sempre para o filho. Sabe o que é interessante? Que a mesma declaração que Jesus recebeu, quando ele sai ali da água do batismo, que desce o Espírito Santo sobre ele, você vê que é só depois que o céu se abre, desce o Espírito, é que Jesus ouve o quê? Depois do Espírito. Este é meu filho amado, e quem eu tenho prazer. Então essa declaração é para você. Esta é minha filha amada, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pode aplaudir a ele. É a mesma declaração, porque essa declaração é para o filho. Ó, o filho sempre anda debaixo de um céu aberto. O que é um céu aberto?
Vou repetir aqui, vou voltar nessa analogia para você entender. Queridos, por mais que a rainha Elizabeth era a rainha, mas, queridos, quando o filho, que é o rei Charles, que é o rei George, como é que é? É o Charles, né? O rei Charles, queria falar com ela, irmãos. Ele falava ou não? Sim ou não? É filho. Entendeu como é que é? Ela poderia estar ali naquela função, mas acabou a função. Mãe. Para nós é a rainha Elizabeth, mas e para o rei? Para o atual rei? Mãe. Mamãe. Quem está percebendo? As portas para eles é sempre o quê? É agora. Imagina, se os filhos do presidente quiserem falar com ele agora, eles podem? Podem. Isso eu vou ter que esperar. A única coisa que eles podem perguntar é, papai está em reunião? Papai está ocupado com alguma coisa? Tá, então eu aguardo, eu vou aguardar, obviamente, vou esperar. Mas é aquilo, terminou a reunião, a porta está aberta para eles? Está aberta, entra. Ô pai, tudo bem? É o pai, irmãos. Para nós é o presidente da república. Mas e para os filhos do presidente da república? Entendeu? Imagina o presidente Donald Trump, né, o homem mais poderoso do mundo, toda aquela coisa. Mas quando o filho quer falar com o pai? Para nós é o presidente Donald Trump, mas e para os filhos? É o meu pai. Ou seja, eles têm acesso, porta aberta. É isso que significa, para os filhos, os céus estão o quê? Para você, os céus está como? Sempre aberto, irmãos. Sempre aberto, irmãos. Vocês estão entendendo, minha igreja? É óbvio, não preciso ficar acanhado mais, porque é o meu pai. Ele é o meu? É o Deus Todo-Poderoso? É o Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra? É, mas é o meu pai. Quem entendeu? Aí é o presidente da república. É o presidente da república. Mas se eu sou filho dele, ele é o quê? É o meu pai. Ou seja, se fosse os filhos do presidente, para eles não é simplesmente o presidente da república. Ou seja, o meu pai é o presidente da república. Entendeu? A minha mãe é a rainha Elizabeth. Quem entendeu? O meu pai é Deus. Não é que eu tenho um Deus que é pai. Eu tenho um pai que é Deus. Entendeu a diferença? Não é que eu tenho um presidente que é o meu pai. Não, não, não. Eu tenho um pai que é presidente. Compreendeu a diferença ou não? Entendeu a profundeza do que Paulo está declarando ali, irmãos? Não é profundo isso? Sim ou não? Sim. Por isso que filiação sempre vai implicar, vai trazer 3 implicações, pelo menos. Porque quando você fala assim, ó, fulano é filho, ou eu sou filho, isso aqui é algo, irmão, você vai perceber comigo, que são implicações que a filiação carrega. Pelo menos 3. Pelo menos foi o que eu consegui ontem, né? Discernir, pode ser que tenha mais? Pode ser que tenha mais. Né? Como eu estou falando, acesso, liberdade, todas essas coisas, como eu estou dizendo para vocês aqui. Mas pelo menos o quê? 3. Quais são elas? Filiação. Porque qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Você é o quê? Você é o quê? Então fala alto. Tá, você é filho de Deus. Então quando Paulo fala, vocês são filhos de Deus, é interessante, porque está definindo o quê? A sua identidade. Mas o que é interessante? O que é uma identidade? O que é identidade? Quando Paulo fala que a minha identidade é ser filho de Deus, o que está sendo definido nisso aí? E é interessante, a filiação traz essas implicações. Primeira coisa, quando você diz que você é filho de alguém, você está definindo a sua origem, de onde você veio. Olha isso, irmãos. Olha como isso é. A primeira coisa que a filiação define é a nossa origem. Porque você não veio da cegonha, certo? Você não caiu aqui de paraquedas. Você veio de alguém. Sim ou não? Você é originário de alguém. Você veio de alguém. Você chegou nesse mundo através de alguém. Então, a filiação define primeiramente a sua origem. De onde você veio. Por isso que eu falo, no tempo do apóstolo Paulo, e principalmente, mas também ainda hoje, podemos até, de repente, isso.
Você é filho de quem? Não, os dias de hoje. Você é filho de quem? Quando a gente pergunta isso, a gente está definindo o que dessa pessoa? Qual é a sua origem? De onde você veio? Entendeu ou não? Tá dando para entender? Qual é a sua origem? Porque não tem como. Filho e origem estão conectados, irmãos. Estão conectados. Então, quando a gente fala de filho, e da onde você veio, você já logo conecta. Ih, se é uma boa pessoa, de índole, o que a gente define? Ah, então o filho também deve ser, né? Filho de peixe? Peixinho é. Mas se não for, a gente já fica como? Já um quê? Como é que a gente já fica? Um pé atrás, não é assim? E aí, às vezes, como eu falei, às vezes o filho tem nada a ver com o pai. Tem nada a ver. Mas a filiação define o quê? A nossa origem. De onde nós o quê? Viemos. No nosso caso, Paulo está dizendo, vocês são filhos. Mas filhos de quem? Hã? Filhos de quem? Qual é a sua origem? Diga, é Deus. Paulo está dizendo, as suas origens hoje vêm de Deus. Vou repetir, a sua origem hoje é divina. A partir do momento, queridos, que vocês creram em Cristo, a origem de vocês mudou. Não é mais adâmica. Ou seja, seu pai não é mais Adão. Antes a origem era o Adão. Quem lembra do Adão? Adão. Entendeu? Antes a origem era essa. Agora a nossa origem, irmãos, foi mudada, irmão João. Foi transformada. Eu agora tenho uma nova origem. A minha origem agora é o que, queridos? É divina, é eterna. A minha origem vem de quem agora? Vem de Deus. Que é santo, que é justo, que é bondoso, que é misericordioso, que é cheio de amor. Então a minha origem agora é essa. O crente tem que ter essa percepção, que a origem dele mudou agora. A sua origem mudou. De onde você veio, mudou completamente. E é interessante porque a origem define natureza. A forma como eu vou funcionar, a forma como eu vou caminhar. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Nos próximos versículos. Mas eu estou só colocando aqui para você entender. Quando você entende de onde você veio, você começa a entender quem você é. Se definir. Ah, minha origem agora é essa. Então, no caso, irmãos, a nossa origem é o quê? É eterna, é divina, vem de Deus. Por isso que Pedro, na carta dele, diz: vocês são participantes da natureza divina. Porque vocês agora têm uma origem eterna, divina. Uma origem que vem da onde, irmãos? De Deus. Aí o que é interessante? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Quando você entende essa origem, quem você é? É interessante porque é importante entender que primeiro você não é mais um acidente. Porque tem muita gente que veio para esse mundo e a maneira como ela chegou aqui, meu avô, foi através do quê? De um acidente. Como assim um acidente? A mãe conheceu um rapaz uma noite, passaram a noite junto e de repente nem o pai ele conhece, porque foi uma única noite e ali a mãe engravidou. Quem já viu casos assim? Que ela nem sabe quem é o pai. E aí o que acontece? A pessoa fala, não sei nem qual é a minha origem. Mas o que é importante a pessoa entender? Que não importa mais como você chegou a esse mundo. Não importa como você viveu. Não importa quem foram os seus pais. Não importa mais quem foi a sua família. A sua origem agora é quem, irmãos? Vem de Deus e é de Deus, é o Senhor Jesus. Quem entendeu, queridos? Essa é agora. Por isso, irmãos, não precisamos mais carregar hereditarismos, cargas familiares. Não, porque meu pai foi assim,
Quem entendeu? Meu avô também era, eu tenho que ser assim. Tem nada. Para o crente não, mudou, irmão. Não tem mais. Porque agora você tem uma nova origem. Você é filho. Então agora você recebeu uma nova origem. Então você não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Né, Gabriela? Não precisa. Entendeu? Não precisa. Porque eu agora recebi uma nova origem. Ah, pastor, eu acho que esse é meu karma. É a minha sina. Se for, irmão, e se houvesse isso, saiba que isso já foi quebrado. Amém? Porque a sua origem agora é divina. Deu para entender, igreja? Você não precisa mais lutar com o passado. Acabou o passado. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Você agora é uma nova criatura. A sua origem mudou agora. Amém, igreja? Deixa eu te falar também uma coisa. As suas raízes mudaram. Entendeu ou não? Porque o povo tem esse negócio, né? Não abandona as raízes lá, irmão. Não esquece das suas raízes. Como é que são as suas raízes? Ou como eram as suas raízes nesse mundo, irmão? Fala a verdade. Querido, eu vou te falar uma coisa. Por que você acha que Deus tirou Abraão do meio dos parentes, da casa do pai e daquela terra? Para dar para ele o quê? Novas raízes. Quem entendeu? Novas raízes. Porque aí tem uma fidelidade nesse negócio. Não, mas eu não vou que você tem que abandonar a família. Não é isso. Entenda bem. Mas a questão de origem mudou agora, irmãos. Quem entendeu? Mudou agora. Era necessário Abraão sair de lá. Porque estando naquele meio, as raízes dele estavam ali. E Deus falou, vou ter que arrancar da raiz. Sabe quando você pega uma planta, você... Porque só cortar não adianta, a raiz está lá ainda, aquela terra. Então ele falou, tem que arrancar. Por quê? Igreja, nós temos que entender, a nossa origem hoje é divina. As suas raízes hoje estão em Cristo. É interessante porque Paulo fala isso, tá? Aos Colossenses, se não me engano. Que hoje nós estamos enraizados em quem? É Cristo. Diga, minha raiz é Cristo. A sua raiz é Cristo. Amém, igreja? Aquele terminologia, né? Aquela frase que a gente usa. Eu digo para você, você não precisa puxar ninguém da sua família. Entendeu agora? Não, é que eu puxei meu pai. Qual pai? O eterno? Aí sim, ok. Quem entendeu? Qual pai que você puxou? Não, é que eu puxei a minha mãe, por isso que eu sou assim. Você está percebendo? Ó, origem define identidade. Quem que você puxou agora, irmãos? Quem que você tem que puxar agora? Opa, qual é a sua origem? Divina. Amém? Você vem de Deus agora. Quantos vêm de Deus agora? Amém. Aleluia. Amém? Por isso que eu vou te falar aqui, não é o que eu ia comentar, mas vou entrar nisso. Quando o inferno olha para você, quem que eles veem agora? Filho de quem? Como é que o inferno vai tratar você? É que nem quando Jesus chegava. O que os demônios falavam para ele? Lembra? Filho de Deus. Eles falavam assim, filho de Deus. Olha como que chamavam Jesus? Lembra que eles falavam isso? Já está aqui para nos atormentar, filho de Deus. Já está para nos perturbar. Do mesmo modo que eles olhavam para Jesus daquela maneira, é como eles olham para nós. Meu Deus. E crente morrendo de medo, de despacho, de um monte de coisa. Né? Tá o despacho ali na esquina, ele atravessa e ainda pede licença. Dá licença. Que olha, eu não quero confusão hoje, eu estou em paz. Para com isso, filho de Deus. O que você ia falar, irmã Cláudia? Tá rindo ali. Mas não é, irmão, que tem crente dizer, ei, você é filho de Deus. Pelo amor de Deus. Então é interessante, porque o que você tem que entender? Você é filho de Deus. Então quando Jesus chegava, ó, filho de Deus, já falava assim. Você está entendendo que, como que os anjos e os demônios olham para nós? É como estou falando.
O exemplo, se o filho da rainha Elizabeth, quando ela estivesse viva, né, passasse, você ia falar quem? Ah, aquele ali é o príncipe Charles, filho, da mesma forma, aquela ali é a Sebastiana, filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso que quando os demônios atacaram lá lembra dos 7, né, judeus lá, o que eles falaram? Cristo eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês, nunca vi, mas nem na figurinha, nem no negócio, nada, eu nunca vi vocês. Sei nem quem vocês são. Então ele sabe, irmãos, é isso que é importante você entender. Porque ele sabe a sua origem. Opa, esse é filho de fulano. Eita, cuidado com isso aí. Não é assim que a gente fala? Cuidado, hein, que é filho de fulano, hein? Cuidado. O inferno é assim, cuidado, hein, você é filho de Deus, hein? Você vai se atrever mesmo? Cuidado, hein? Quem entende o que o pastor está falando aqui? Vamos lá para a gente poder seguir, senão não terminou. E olha que estamos só nesse aí, irmão, filho de Deus. Segundo, filiação define o quê? Primeiro, origem. Segundo, filiação define vínculo. Filiação define o quê, irmãos? Vínculo. Amém? O que a filiação define, irmãos? O vínculo. Quando Paulo diz, vocês são filhos de Deus, ele está definindo qual é o novo vínculo que foi estabelecido entre nós e Deus. Quem entendeu agora? Percebeu? Vou explicar. Olha que interessante. Porque é interessante isso, irmãos. O vínculo que é estabelecido entre pai, mãe e filhos. É forte ou não é? O vínculo de um pai e um filho, de uma mãe e um filho, esse vínculo pode ser quebrado? Pode, moça? Tem como ser quebrado esse vínculo? Alguém já ouviu falar de ex-filho? Existe, irmão Cido, ex-filho? Hein? Mas existe o quê? Ex-mulher, ex-marido, ex-cunhado, ex-cunhado, cunhada, ex-sogra, ex-sogro. Mas ex-filho existe? Como também nem ex-pai existe. Já viu alguém falando, passando, ó. Quem é? Ah, também aquele homem ali? Ah, esse é o meu ex-pai. Quem é? Aquela ali é minha ex-mãe. Porque gosta de ter uma nova mãe? Você percebe que esse vínculo é um vínculo inquebrável? Quem está entendendo? Tem como quebrar esse vínculo? Sim ou não? De filiação, de filho e pai? Não tem como. Então, filiação define o quê? O vínculo que agora foi estabelecido por conta da obra de Cristo e a aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos agora um vínculo de filiação e paternidade com Deus. O nosso vínculo agora é esse. É que eu não quero me adiantar para o próximo versículo, mas muitos ainda têm a ideia de que o vínculo que eles têm de Deus é de empregado e patrão. Esse é o meu vínculo com ele. Mas, queridos, não é esse vínculo que você tem hoje. Qual é o seu vínculo hoje? Filho e pai. Pai e filho. Portanto, olha a pergunta que eu estou fazendo. Tem como quebrar esse vínculo? Tem como você deixar de ser filho de Deus? Quem é pai e mãe aqui? Tem como seus filhos deixarem de ser seus filhos? Tem como? Portanto, tem como você deixar de ser filho de Deus? Sim ou não? Por isso, irmãos, esse vínculo não pode ser desfeito. Você hoje é filho de Deus e, mais uma vez, ponto. Esse é o vínculo que foi estabelecido hoje pela obra de Cristo e pela aplicação do Espírito Santo. O vínculo que eu tenho com ele agora é esse. Eu sou filho e ele é o meu ponto. E não tem nada que possa desfazer. Vou te falar. Eu tenho que explicar assim para você entender. Por mais que o filho faça qualquer coisa que te desagrade, ele deixa de ser seu filho? Sim ou não? Hein? Ele deixa de ser seu filho? É que nem pastor estava vendo, não sei se você ouviu na reportagem,
daqueles rapazes que morreram a semana passada. Sim, sim. Uma mãe dando entrevista para o repórter falando: o que eu posso fazer? Eu ensinei ele tudo de bom para eles. Meu pai, minha mãe deu a mesma educação para eles, deu para nós. Mas não adiantou. E eu sou mãe, não tem como deixar de ser mãe. Entendeu? Quem entendeu o que ela falou, essa mãe? O que eu posso fazer? Tudo, eu sei, meu filho fez o que não devia fazer, não era para agir, mas é meu filho. Ela estava ali no meio daquele... Quem entendeu, irmãos? Conheceu o corpo do filho. Vocês entenderam? Sim ou não? A sociedade vai fazer, pode fazer, a sociedade vai. Mas para ela, quem é que está morrendo ali? É o filho, irmão. É o filho, é um vínculo inquebrável, não tem como. É o filho. Quem entendeu? Da mesma forma, nós somos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Amém? Já vou terminar, tá? 3. Vamos lá, irmãos. Terceiro. O que filiação define? Relacionamento. O tipo de relacionamento. Então vamos lá. Primeiro, a origem. Segundo, o vínculo. Ao estabelecer o vínculo, ele também vai estabelecer o tipo de relacionamento. Então hoje, como é o nosso relacionamento com Deus? É de meros servos? Empregados? Como era no Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Ou o nosso relacionamento com Deus é de filho para com o pai? Por isso que eu falo, ser filho de Deus, essa declaração é muito poderosa, irmãos. E você vai ver os próximos versículos, como Paulo vai explicar isso para nós. Mas o que é importante hoje? A forma como você deve se relacionar com Deus, ela mudou. A forma como você tem que enxergar Deus mudou. Como estou dizendo, as pessoas olham Deus, um ser distante, carrasco, irado, aonde é só como se ele fosse o patrão e eu sou empregado, e tudo que ele fizer eu tenho que fazer, tudo que ele mandar eu tenho que fazer. Só que você tem que entender que agora mudou. O status, o tipo desse relacionamento mudou agora. Ou seja, ele não é simplesmente Deus para mim. O que ele é? Pai. Então essa é a forma como eu tenho que relacionar. Por isso que quando Jesus ensina a oração do quê? Do Pai. Olha como é que ele fala? A oração do Pai. Como que começa a oração? Como é que eu tenho que começar? Pai. Ô Pai. Entendeu como é que é? Ele não é simplesmente o meu Deus, ele é o meu Pai. Então isso determina o quê? O tipo de relação. Quem entendeu, irmãos? A forma como eu relaciono, a forma como eu falo, a forma... Pode falar, irmã. Jesus falou antes de Paulo, né? Pai Sim, nosso. sim. Nós não atentamos Sim. com esse, ele está falando que o Pai já era nosso. Isso, perfeito. Ele está mais quando Paulo... E isso começa a explicar, a falar sobre isso. Mas é interessante, nosso, de posse. Entendeu? Por isso que a forma como a gente se relaciona com Deus é completamente diferente na nova aliança. Por isso que quando ele fala, vocês são filhos de Deus, ele está dizendo o seguinte, agora estabeleceu-se um tipo de relacionamento, a forma como você vai se relacionar com ele, você precisa entender, é de um pai, é de uma mãe. Eu tô trazendo esse âmbito para você entender, como seus filhos. É nessa perspectiva agora. Então você pode desenvolver o quê? Intimidade com ele. Ele não é um ser distante, não, mas ele é como um pai que se preocupa com seus filhos, que vê o que seus filhos estão precisando. Entendeu como é que é? E compreende isso ou não? Com meus filhos, se eu estou deitado na cama, eles vêm lá e deitam, sem ter receio de nada. Por quê? É o pai que está ali. Abraça, beija, sem receio. Por quê? É o pai. Agora você acha que eles vão sair abraçando e beijando qualquer pessoa? Qualquer homem aí? Quem entendeu? Tem até o quê, irmãos? Eles têm até o quê? Receio. E se eles sentem alguma coisa esquisita, onde é que eles vão se esconder? Onde é que eles vão buscar proteção? É o pai. Percebeu agora como mudou agora a relação? E é isso que Paulo quer que a gente observa. Ei, vocês são filhos. Então o relacionamento entre vocês e Deus, o que aconteceu? Foi alterado agora.
É um tipo de relacionamento que nunca antes se viveu. Nenhum ser humano possui isso. Agora você tem o quê? Um pai. Portanto, como é que a gente se relaciona com ele? Como pai. Para fechar, filiação, que depois nós vamos trabalhar sobre isso. É um privilégio ser filho de Deus. Então, filiação traz privilégios. Traz ou não traz? Sim ou não? Traz muitos privilégios. Quem está entendendo, irmãos? Ou seja, o filho do vizinho ou o filho do vizinho, eles não têm os privilégios que os seus filhos têm. Entendeu? Eles não têm acesso a coisas que somente os seus filhos têm. Entende o que eu estou dizendo? Então é óbvio que filho sempre vai trazer o quê? Privilégio. Porque você não cuida dos seus filhos como você cuida dos filhos do vizinho. Até porque você vai falar, os filhos do vizinho. Os vizinhos que têm que ter responsabilidade com eles. Não. Eu tenho responsabilidade com os meus. Os privilégios é para quem? Para o meu. Mas o interessante, que o que Paulo está trazendo aqui é o seguinte: ser filho de Deus é o maior privilégio que você pode ter nessa terra. Vou repetir. Ser filho de Deus é o maior privilégio que você pode ter nessa terra. Por quê? Presta bem atenção que eu vou te contar, porque tem um contexto histórico. No tempo de Paulo, dentro do âmbito do Império Romano, greco-romano, o título mais alto de dignidade era de Divi Filius. É latim, tá? Divi Filius, que traduzindo é filho divino. Filho de Deus. Só que esse título, olha só, irmãos, era um título que só era usado especialmente com os imperadores. Para quem não sabe, os imperadores tinham até cultos. Eles adoravam os imperadores, porque eles achavam que os imperadores eram filho do divino, filhos de Deus. Quer dizer, não é qualquer pessoa. Quem entendeu? Quem entendeu? Então, quer dizer, é um privilégio. Quem entendeu, irmãos? Que só os imperadores desfrutavam. Então, o que Paulo está dizendo? Quando Paulo diz para a igreja, vocês é que são os filhos de Deus, do Deus verdadeiro. O que ele quer dizer? Que o maior, que a posição mais alta, que o título, entre aspas, mais alto, que nós podemos receber nessa terra, qual é, irmãos? É a de filho de Deus. É um privilégio. Que nem todos nesse mundo desfrutam. Ah, sou o presidente da República. Não alcança esse privilégio. Sou o presidente dos Estados Unidos. Não alcança esse privilégio. Sou o rei da Grã-Bretanha. Não alcança esse privilégio. Sou o governador do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não alcança esse privilégio. Não existe posição nesse mundo que seja maior do que a de filho de Deus. Amém, igreja? Pode aplaudir. Ou seja, ser filho traz uma dignidade enorme. Quem percebeu? Quando eu entendo de quem eu sou filho, isso me traz o quê? Valor, dignidade. Você pode perceber que quem cresce debaixo da orfandade, ser um pai, ser uma mãe, como é que ele se sente? Indigno de tudo. Já viu como é que ele cresce? Indigno. E isso vai gerar muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Mas é como muitos se sentem. E aí, mas é interessante que a filiação te gera isso. Ó. Eu sou digno. Me gera isso. Eu sou o quê? Digno. Traz uma dignidade. Quem entendeu agora? Então a sua dignidade, irmãos, não está baseada nas coisas que você tem. Vou dizer, a sua dignidade não está baseada no seu trabalho, crente. Não está nisso não, irmãos. A sua dignidade está onde? Na sua filiação, de quem você é filho. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Para concluir, portanto, o seu valor não é definido pelo trabalho, mundo, status, posição que você tenha nesse mundo. O seu valor é definido pelo quê, irmãos? Por quem é seu pai. E quem é seu pai?
Então pronto, irmãos. Aleluia! Diga, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aí, diga glória a Deus. Amém, igreja?